bem-vindos a mais um Pode Praça. Eu sou a Duda. Eu sou a Catarina e hoje nós vamos falar sobre as revoltas emancipacionistas. Duda, tu pode falar um pouquinho pra gente sobre o que é as revoltas emancipacionistas? Bom, revoltas emancipacionistas foram movimentos que ocorreram no período colonial, entre o final do século XVIII e início do século XIX. E o principal objetivo era conquistar a independência do Brasil sobre a colônia de Portugal. Tá, e agora eu vou falar sobre a Inconfidência Mineira, que foi um dos... foi um movimento principal não, mas foi o primeiro que fez com que todos os outros ocorressem, praticamente. A Inconfidência Mineira, ela aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa, e ela aconteceu na cidade de Vila Rica, onde atualmente é Ouro Preto, lá em Minas Gerais. E quais que foram os principais motivos para acontecer a Inconfidência Mineira? Primeiro que Minas Gerais estava passando por uma decadência na produção aurífera, né? Então, o rei Dom João VI achou que ele tinha sido roubado, que o pessoal estava pirateando o ouro dele, enfim, criou umas teorias aí. Mas ninguém acreditava que Minas Gerais ia perder suas riquezas, porque Minas Gerais simplesmente era uma cidade que todo mundo ia ir pra lá, porque encontraram um monte de ouro lá, enfim. Aí o rei resolveu começar a troca de impostos e começa a faltar ouro para pagar as dívidas de Minas Gerais, né? As dívidas acumularam e o pessoal, em 1788, começou a surgir os boatos que a derrama ia ser decretada. Mas o que é a derrama? A derrama foi, iria ser, no caso, porque não aconteceu, o recolhimento forçado dos impostos. O governo ia lá e ia recolher à força os seus bens, e assim ele te obrigar a pagar os impostos. Mas para o pessoal que não tinha bens, não seria prejudicial, tecnicamente, mas para a elite de Minas Gerais, que tinham nomes, patrimônios, enfim, ia ser muito prejudicial. Imagina tu perder tudo que tu tinha, entendeu? Praticamente para pagar os impostos. Então, e recolher na força. Então, essa elite, que eram pessoas com títulos, os poetas, filósofos, pensadores que tinham estudos e possuíam acesso às ideias iluministas vindas da Europa, eles se ligaram, vai ser ruim pra nós, a gente vai perder tudo que a gente tem praticamente, e eles começaram a planejar a revolta. Eles tinham as ideias de transformar Minas Gerais em um estado independente e manter os escravos, que era benéfico para eles. E o estupim inicial de tudo foi a derrama, como eu tinha falado, mas o planejamento deles era começar essa revolta antes da derrama que acontecesse, para não perderem nada. Bom, um fato curioso é que eles criaram uma bandeira que tinha o fundo branco e um triângulo vermelho no meio, com a seguinte frase em latim: ainda que tarde. Liberdade ainda que tarde. Tá, enfim. Tá. Um fato curioso, eles criaram uma bandeira... Paradinho. Eu não vi, sabe? Tá, enfim, essa atualmente é a bandeira de Minas Gerais. Deixa eu falar de novo. Um fato curioso, eles criaram uma bandeira com fundo branco e um triângulo vermelho, com a seguinte frase em latim: liberdade ainda que tarde. E essa é a bandeira de Minas Gerais até hoje. E mais tarde, o movimento foi perdendo as forças aos poucos, porque a derrama assegurou que a coroa, assegurou que não haveria derrama. Então eles tranquilizaram. Mas a coroa descobriu, né, que eles estavam planejando essa revolta deles, então eles foram condenados, o pessoal, essa elite aí estava sendo foi condenada, porque a inconfidência é a falta de fidelidade ao rei. E aí os pessoal que foram condenados foram chamados de inconfidentes. Mas porque eles eram pessoas influentes na sociedade, enfim, as sentenças foram absolvidas, né? As condenações foram absolvidas porque ia ser prejudicial para a imagem de Minas Gerais. Mas a coroa queria deixar um aprendizado para a população, porque, eles estão se revoltando contra a gente, isso não é legal, né? O pessoal daqui a pouco vai achar que isso aqui é baderna, então vamos ensinar eles que isso é errado. E eles escolheram uma pessoa que não desistiu das ideias, até o final defendeu as suas ideias da revolta, que ele não teve essa pena de morte absolvida, que foi o Tiradentes. Aí o Tiradentes ele foi enforcado e esquartejado em praça pública, e por causa disso, porque até o final ele lutou pelas suas ideias, ele defendeu, e enfim,
aí teve sua morte em praça pública, ele tem monumentos lá no estado de Minas Gerais, mas ele se tornou um símbolo da luta pela independência. Tanto que agora, dia 21 de abril, a gente comemora o feriado de Tiradentes. E é a única pessoa que tem um feriado nacional comemorado em todo o território nacional. E outro fato importante é que ele sempre foi representado com as características semelhantes de Jesus. Porque até hoje a gente não tem representações de Tiradentes fiéis ao que ele realmente era. Então o pessoal, por ele ser um herói, um símbolo de luta, resolveu representar ele pelas características semelhantes de Jesus, sabe? Cabelo comprido, barbas, enfim. Também a próxima Inconfidência que aconteceu, que é a Inconfidência Baiana, ou também conhecida como Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, ela aconteceu em Salvador. E foram classes sociais distintas da Inconfidência Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira foi a elite de Minas Gerais, a Conjuração Baiana foi o pessoal mais pobre lá de Salvador, né? Mas os principais motivos para que isso ocorreu, por que essas pessoas se revoltaram. Os pobres, eles queriam condições de vida melhores. E só um pouquinho. A cor, a etnia, a classe social eram importantes, tinham muito preconceito. E a elite teve todo o seu... como havia todo esse preconceito, e a elite, por terem nome e, enfim, status, eles tiveram suas penas absolvidas no dia seguinte. Mas como da Inconfidência Baiana foram pessoas pobres, escravizados e de classe da base da pirâmide social, eles sofreram muito. Eles eram principalmente negros e mulatos, pessoas escravizadas, e os brancos que participaram eram de origem humilde. E a própria Inconfidência Mineira, como a gente tinha citado anteriormente, ela influenciou essa revolta. Mas outras revoltas também, a independência do Zewa e do Haiti também influenciaram nessa revolta. Mas o que aconteceu na Inconfidência Baiana, Conjuração Baiana? No ano de 1766, o Salvador deixou de ser capital do Brasil. E aí o Rio de Janeiro passou a ser capital. Então, eles estavam transferindo tudo isso para o Rio de Janeiro, maior confusão. O poder econômico saiu do Nordeste e desceu para até onde ele está hoje, né, São Paulo. E muita coisa mudou. Imagina tu perder toda a atenção, os recursos que tu tinha por ser uma capital e, tipo, de uma hora para outra tu não tem mais isso. Então a população se revoltou, porque perdeu tudo aquilo que tinha e dificuldade administrativa. Imagina tu passar hoje em dia seria complicadíssimo, porque tu passar de uma capital para outra cidade, enfim. Mas esses revoltosos, eles tinham 6 grandes objetivos. O primeiro, abolir a escravidão, porque eles eram a maioria escravizados. A Bahia sempre teve uma grande concentração de pessoas negras, então eram os principais motivos deles. Diminuir os impostos, que eram pessoas de renda mais baixa, né? Abrir os portos para comércio, que eles tiveram os portos fechados. O aumento salarial, o fim do preconceito e a proclamação da República. Já naquela época, em 1766, eles já queriam que a proclamação da República acontecesse. Então, em 12 de agosto de 1798, eles anteciparam um movimento que iria acontecer. Porque o pessoal passou muito tempo, né, desde o começo desse movimento, e eles queriam que o pessoal soubesse. Então, os membros dessa revolução começaram a distribuir panfletos por Salvador, falando, vamos mudar isso, não sei o quê. E isso, querendo ou não, chamou a atenção das autoridades, né? Um burburinho começou a acontecer. E a coroa descobriu, conseguiu agir antes e matou todos eles sem piedade. O pessoal estava dizendo que Salvador se tornou um caos depois daquilo, porque imagina um monte de gente morta pela cidade de Salvador. Aí um cheiro absurdo, um monte de urubus que indo... uma coisa horrível, assim. Agora eu vou deixar contigo para tu falar sobre ele. Bom, agora eu vou falar sobre a Revolução Pernambucana, que ocorreu na capital de Pernambuco em 1817, que resultou na proclamação de uma república independente.
Foi a única que realmente chegou a acontecer e durou cerca de 75 dias. Os revoltosos defendiam a liberdade do comércio e a autonomia da região. Um dos motivos foi a crise econômica. A região do Nordeste enfrentava uma grande seca e crise de fome, o que acarretou numa grave crise econômica, tendo uma queda nos preços do açúcar e do algodão, seus principais produtos de exportação. Um dos outros motivos foi a revolta com a coroa portuguesa. A população local estava insatisfeita com os altos impostos cobrados por D. João VI e com a falta de poder que os nativos tinham, que não era nenhum. Porque a coroa portuguesa, querendo ou não, a coroa portuguesa estava mandando no Brasil, e não era isso que o pessoal queria. O pessoal que morava aqui queria, a gente quer comandar no nosso território, né? Sim, o pessoal era daqui e era mandado pelo pessoal de Portugal. Imagina, eu também fiquei revoltada. É uma grande revolta. E teve 3 principais líderes. Primeiro, o padre João Ribeiro, que foi um dos principais líderes do movimento. Ele defendia a independência de Pernambuco e a igualdade social. Também teve o Domingos José Martins, um principal comerciante e militar. Foi um dos articuladores da revolta. E também teve o Cruz Cabugá, um principal político e militar que participou da elaboração da Constituição da República de Pernambuco. E também teve outros motivos, né, para acontecer a Revolução Pernambucana, que a Inglaterra estava prejudicando a compra e venda de escravos em Pernambuco. E o pessoal lá que se revoltou em Pernambuco, queriam fazer de Pernambuco uma república, né? Agora, eu queria acrescentar também que, voltando lá na Congregação Baiana, eles, no ano que aconteceu, em 1798, que eles anteciparam, eles já estavam querendo a proclamação da República, né? Mas quase 100 anos depois que aconteceu, aí, nossa, é bem interessante, porque só depois de 100 anos eles conseguiram. Mas enfim, gente, foi isso. Muito obrigada e até o próximo.